Eu sempre fui uma pessoa muito cética. Não acreditava em histórias de fantasmas nem em coisas sobrenaturais. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica, científica, até que uma noite eu vivi algo que desafiou toda a minha compreensão do mundo. E até hoje, cada vez que a lembrança volta, sinto aquele gelo na espinha. O mesmo pavor que senti naquele momento. Tudo começou em uma sexta-feira comum. Eu estava exausto. O trabalho, os estudos, a rotina, tudo pesava no meu corpo. Ao chegar em casa, caí na cama sem nem tirar a roupa. Em segundos, estava dormindo profundamente. Mas foi aí que tudo começou. Acordei no meio da noite. Ou pelo menos, achei que tivesse acordado. O quarto estava completamente escuro, mas algo não parecia certo. O ar estava pesado, denso, como se o espaço ao meu redor estivesse se comprimindo. A sensação de que não estava sozinho foi imediata. Era como se uma presença invisível estivesse ali, na penumbra, esperando. Tentei me mover, mas meu corpo não respondia. Eu estava paralisado. Meu peito se apertou e uma sensação de sufocamento me tomou. Tentava gritar, mas a minha voz parecia aprisionada dentro da minha garganta. Era como se eu tivesse sido engolido pelo silêncio da noite. Foi então que eu vi. No canto esquerdo do quarto, perto da janela, havia uma sombra. Não era algo claro, nem uma figura definida. Era como uma silhueta escura, que se mexia lentamente, como se estivesse observando cada respiração que eu dava. Meu coração disparou. Eu queria gritar, correr, mas estava preso no meu próprio corpo. A sombra se aproximou mais, até que parecia que eu podia sentir seu peso na atmosfera. Eu tentei focar em algo, em qualquer coisa que me tirasse daquele pesadelo. Foi então que percebi algo ainda mais aterrador. Eu sabia que estava acordado, mas ao mesmo tempo não conseguia acreditar naquilo. Era uma experiência estranha entre o sono e a vigília, onde o que você sente parece mais real do que a realidade em si. A sombra começou a se mover na direção da minha cama, e eu senti uma pressão crescente no meu peito, como se algo estivesse me esmagando. O ar estava ficando mais frio, o frio da morte. O frio que só você sente quando está à beira do abismo. Eu queria fechar os olhos, fugir, mas algo me impedia. A cada segundo a sombra se aproximava mais, até que com um movimento rápido, ela se abaixou, ficando à altura do meu rosto. Foi então que ouvi um sussurro baixo, quase inaudível, mas claro como o vidro quebrando. Eu estou aqui. Meu corpo estremeceu de uma forma que nunca havia experimentado antes. O pânico tomou conta de mim e eu tentei forçar meus músculos a se mover. Nada. Era como se uma força invisível estivesse me segurando, me impedindo de reagir. Eu estava preso à mercê daquela coisa. Minhas mãos estavam suando, meu rosto molhado de uma mistura de medo e desespero. O que veio a seguir foi pior. A sombra, ainda sem forma definida, subiu sobre mim. Eu podia sentir algo pegando minha garganta. A pressão aumentava e a dor na minha cabeça era insuportável. Eu sabia que estava à beira do desmaio. Cada segundo parecia uma eternidade. E então, como se tivesse ouvido o que eu pensava, a pressão se foi. Meu corpo finalmente voltou a responder. Com um esforço sobre-humano consegui abrir os olhos, respirar, e com isso o pânico se dissipou. A sombra desapareceu e o quarto voltou ao normal. A sensação de sufocamento e medo foi substituída por um silêncio absoluto. Mas ao olhar ao redor, não encontrei resposta. Nada estava fora do lugar. A luz do luar ainda iluminava a janela, e eu estava aparentemente sozinho. Mas como eu poderia ter sentido aquilo tudo se eu ainda estava em minha cama? Como explicaria o frio, o peso no peito e aquela voz sussurrada ao pé do ouvido? Depois do nada tudo escureceu e eu acordei e naquela noite não consegui dormir de novo. Depois daquela noite eu tentei seguir em frente. Busquei explicações, li sobre paralisia do sono e tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido apenas uma alucinação causada pela fadiga. Mas no fundo eu sabia que havia algo errado. O que vivi foi real demais para ser apenas um sonho. Durante dias, evitei dormir completamente. Trabalhava até tarde, deixava a televisão ligada e só pegava no sono quando o corpo não aguentava mais. Por um tempo funcionou, mas ninguém engana o sono para sempre. Foi numa terça-feira, 2 semanas depois,
Eu estava deitado, tentando manter os olhos abertos quando o cansaço me venceu. A última coisa que lembro foi o som do relógio marcando 2h17 da manhã. E então, aconteceu de novo. Acordei de repente. O mesmo quarto, o mesmo silêncio pesado. A mesma escuridão que parecia viva, mas havia algo diferente. O ar não estava apenas frio. Ele vibrava, como se uma energia invisível percorresse o ambiente. Eu soube, naquele instante, que ela tinha voltado. Tentei me mover, e mais uma vez, meu corpo não respondeu. O desespero tomou conta de mim, mas dessa vez, não era só medo. Era a certeza de que aquilo não era coincidência. Pude ouvir passos, lentamente do corredor, aproximando-se do quarto. Um som ritmado, arrastado, pesado. A cada passo o assoalho rangia, e o som ficava mais próximo da porta. Meu coração parecia querer rasgar o peito. Os passos pararam. Silêncio. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. E então, a maçaneta girou. Lentamente. A porta se abriu. O breu do corredor parecia se derramar pelo quarto, como uma sombra líquida que engolia tudo à sua volta. E lá estava ela novamente. A mesma figura, mas dessa vez mais nítida, alta, magra, os contornos distorcidos, como se estivesse feita de fumaça. Sem rosto, só um vazio escuro no lugar onde deveriam estar os olhos. Ela ficou parada na porta por alguns segundos. Depois começou a andar em minha direção. Cada passo fazia o chão vibrar, como se o peso dela fosse impossível. E quanto mais se aproximava, mais forte eu sentia aquela presença invadindo minha mente. Foi então que percebi algo que me gelou o sangue. Ela sussurrava novamente. Mas desta vez não era apenas uma frase. Eram palavras em um tom rouco e grave, em uma língua que eu nunca ouvi antes. Gutural, distante, mas de alguma forma compreensível. Não sei explicar, mas parecia que o som não vinha do quarto. Vinha de dentro da minha cabeça. A sombra parou ao lado da minha cama. Eu podia sentir o ar se movendo, o colchão afundando ligeiramente, como se algo invisível se sentasse ali. De repente, uma das luzes do corredor piscou, e por uma fração de segundo, eu vi algo que me fez desejar nunca mais acordar. Um rosto humano, pálido e inchado, deformado por um sorriso impossível, colado ao meu. Observando-me com olhos vazios, o frio desapareceu, e um calor sufocante tomou conta do quarto. O cheiro de ferro, de sangue, invadiu o ar. Tentei gritar, mas de novo, nada. A coisa inclinou a cabeça. O sorriso se alargou de uma forma antinatural e ouvi uma voz clara, agora bem nítida. Você achou que era só uma vez? Meu corpo inteiro se contraiu. Tentei mover a mão, qualquer músculo, mas era inútil. E então ela desapareceu. Não andou, não sumiu gradualmente. Simplesmente deixou de estar ali, como se o ar a tivesse engolido. Consegui respirar. Levantei desesperado, acendi todas as luzes da casa. Eram 2h59. Menos de uma hora havia se passado. Passei o resto da noite acordado, observando cada canto do quarto, tentando entender o que aconteceu. Nos dias seguintes, percebi que o ambiente ao meu redor havia mudado. O quarto cheirava diferente, o ar parecia mais pesado. Às vezes, eu sentia como se alguém me observasse mesmo durante o dia. E o pior, em algumas noites, mesmo sem acordar paralisado, eu juro que ainda ouço o som dos passos no corredor, lentamente se aproximando até parar na frente da minha porta. Essa foi uma das minhas experiências que tive. Tem outras que contarei em outros vídeos.